Olá, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para gravar mais um vídeo, mais um estudo importantíssimo. Hoje nós vamos estudar sobre o juízo na Bíblia, o juízo de Deus. Como que Deus julga, como que é realizado o juízo de Deus. Nós vamos aprender hoje que o juízo de Deus, ele tem três fases, tá bom? A primeira dela nós chamamos a fase do juízo de pré-advento, ou também pode ser chamado de juízo de investigação ou investigativo, tá ok? É a mesma coisa. Essa fase acontece antes da volta de Jesus. E nós temos a segunda fase, que nós chamamos de juízo de comprovação ou comprobatório, tá? É a mesma coisa, beleza? E nós temos uma terceira fase, que nós chamamos de juízo de aniquilação ou juízo de execução, tá bom? Então, nós vamos estudar uma a uma dessas três fases aqui, nesse estudo de hoje. E no final do nosso vídeo, eu peço a você que fique aí assistindo até o final, nós vamos fazer algumas comparações de alguns textos que aparentemente são difíceis de entender e que aparentemente dão a ideia ali de que Deus irá lançar realmente as criaturas num lago de fogo e elas sofrerão uma pena eterna de duração sem fim. Né? Mas nós vamos analisar aqui, fazer comparações de alguns textos e eu vou explicar para vocês que essa ideia ela não é bíblica, tá? Isso não veio da mentalidade hebraica, isso veio lá dos romanos, os gregos desenvolveram a ideia da imortalidade da alma e então os romanos aí aprimoraram essa ideia de inferno eterno, tá bom? Nós vamos aprender tudo isso hoje, então eu não vou delongar muito aqui para o nosso vídeo não ficar muito longo, tá bom? E eu já vou começar aí com você, com um textinho que eu vou colocar na sua tela aí, aquele texto de introdução. A gente sempre faz aqui, né, aquele método de ensino que nós utilizamos aqui. Nós temos aí um texto de introdução, depois nós fazemos a pergunta, depois a resposta, e sempre tem um texto de explicação ali para poder ajudar você a entender, porque de repente quem está assistindo esse vídeo é uma pessoa que nunca estudou a Bíblia, então você também pode aprender, assim como uma pessoa que já sabe dar estudo, ou uma pessoa que quer aprimorar os seus conhecimentos. Então aqui a gente iguala todas as categorias de pessoas com esse método de ensino, beleza? Então vamos colocar aí na tela para você o nosso primeiro texto de hoje, para dar introdução aqui ao nosso estudo sobre juízo. Ó, veja bem, por mais que muitos não acreditam, um dia todos os seres humanos irão passar pelo tribunal de Deus e enfrentar o juízo. A Bíblia apresenta que o juízo divino é justo e inevitável. Esse juízo ocorrerá em três etapas, que iremos detalhar cada uma delas nesse estudo. Na primeira fase do juízo, Jesus mostrará o caso de cada pessoa salva para os seres celestiais, o que na verdade já está acontecendo. Na segunda fase, ele mostrará para os salvos o porquê dos ímpios se perderem, o que já estudamos no estudo passado. Vocês lembram que nós estudamos aqui sobre o milênio? Então, aquele período do milênio que nós estudamos no estudo passado é a segunda fase do juízo de Deus, tá bom? E por fim, todos os ímpios terão uma punição no lago de fogo. Vamos juntos aprender mais esse tema importante da palavra de Deus. Bom, então, para dar introdução realmente no nosso estudo, nós precisamos fazer uma pergunta, né? Porque algumas pessoas não acreditam no julgamento de Deus, não acreditam que Deus vai julgar as pessoas. Então, vamos estudar na Bíblia? Vamos fazer então a nossa primeira pergunta aqui, para ver se isso é verdade, né? Se as pessoas vão ser julgadas ou não, tá bom? Então, a primeira pergunta aí na sua tela, ela diz assim, ó: quem será julgado por Deus? Nós temos aqui três textos que nos ajudam a entender. Vamos lá, o primeiro deles, Eclesiastes capítulo 12, verso 13, verso 14, assim, ó: a suma de tudo que já foi dito é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então aqui, Salomão está fazendo uma conclusão aqui do seu livro, do Eclesiastes, e ele diz o seguinte: olha, Deus vai julgar todas as pessoas, e todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, um dia Deus trará à luz, né, trará a juízo todas essas obras, tá ok? Então nada vai ficar impune diante dos olhos de Deus, beleza? Vamos para mais um texto aqui que explica, aqui 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, o apóstolo Paulo também escreve esse texto, muito importante. Ele diz assim, ó: porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou, o bem ou o mal. Vocês perceberam que tanto esse texto do apóstolo Paulo quanto aquele lá de Salomão, eles têm a mesma noção de ideia. Eles estão dizendo que todas as pessoas serão julgadas, todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, e Deus vai trazer à obra todas as coisas, todas as obras, sejam boas, sejam más. Então aqui, Paulo está falando que as pessoas serão convocadas diante do tribunal de Jesus
para então darem contas daquilo que fizeram por meio do corpo, beleza? E detalhe, né? Então, se nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, isso significa dizer que Jesus é Deus, beleza? Porque ele está ali julgando, quem julga é Deus, então nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo, beleza? Os dois textos aí estão dizendo aí praticamente a mesma coisa. Vamos ver aquele terceiro texto, Romanos capítulo 14, do verso 10 até o verso 12, aqui, ó, que diz assim, ó: Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Paulo está fazendo a pergunta, né? E ele responde agora, ó: Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. E no verso 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, todos esses textos aqui estão dizendo que o ser humano, todos os seres humanos serão julgados. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Então, o juízo ele é individual. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós, tá? Todas as pessoas serão julgadas. Todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. E todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más, assim diz Salomão e assim diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, Deus irá trazer a juízo, tá bom? Então, nada fica impune diante dos olhos de Deus, beleza? Então, vamos lá. Um texto explicativo aqui, ó, para a nossa primeira pergunta. A Bíblia apresenta que todos nós um dia passaremos pelo tribunal de Cristo, e isso inclui todos os seres humanos. Cada pessoa será julgada de forma individual. Ninguém pode ser julgado no lugar do outro. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus, beleza? Então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus, beleza? Então, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Vamos andar um pouco mais rápido nesse estudo, porque senão ele vai ficar muito longo, beleza? Então, pergunta número 2 aí na sua tela. Com base em que Cristo irá nos julgar? Qual norma ele utilizará para sermos julgados? Duas perguntas aí, né? E aqui nós temos 3 textos, pelo menos. Temos mais, é claro, mas eu separei aqui pelo menos 3, tá ok? Para poder elucidar essa ideia aí, essa pergunta que nós estamos fazendo para vocês, beleza? Então vamos lá. Com que base Cristo vai nos julgar? Porque, vou dar um exemplo aqui. Se eu estou dirigindo um carro e eu transgrido uma lei de trânsito, e para eu sofrer essa multa, tem que ter um código ali, né, de trânsito que fala, olha, você fez errado, você passou aqui o sinal vermelho, então você vai ser multado. Vai vir uma multa para mim, tantos pontos na carteira, então tem um código de leis ali por detrás daquela legislação de trânsito. Então, e Deus? Será que Deus não tem um código de leis, não? Será que Deus não tem uma legislação em que ele terá como base, né? A Trindade terá como base para poder fazer o julgamento de todas as pessoas? Será que é isso? Vamos ver na Bíblia? Temos 3 textos aqui que fala como que Deus irá julgar. E qual a norma, né, que ele também utilizará para sermos julgados? Vamos lá. Atos capítulo 17, verso 30 e 31. Olha como que Deus avalia as pessoas, queridos. Veja bem. Mas Deus, isso aqui é o apóstolo Paulo falando lá na cidade de Atenas, quando ele estava lá pregando para os gregos atenienses ali, ó. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em toda parte se arrependam, porquanto determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que para isso ordenou. E disso também tem dado certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo, olha, Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Então, se você não sabia sobre o assunto, Deus não vai te cobrar, tá ok? Mas aí tem aquela questão também, tem pessoas que pensam, já que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, então eu não vou estudar a Bíblia. Então eu não quero estudar a Bíblia, algumas pessoas já falaram isso pra mim, né? Ou Arlen, então eu não quero estudar a Bíblia não, porque já que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, só que se você tem acesso à Bíblia e ao conhecimento e você rejeita, para Deus dá na mesma. Você vai ser condenado, você vai ser julgado porque você está rejeitando o conhecimento. Vocês lembram daquele texto lá de Osés, capítulo 4, verso 6? O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, ou seja, nós precisamos de ter o conhecimento também. Se Deus está te dando acesso à palavra de Deus, se Deus está te dando a Bíblia, está te dando acesso ao conhecimento, você tem que agarrar com unhas e dentes. Porque se você tem um acesso e fala assim, não, eu não quero, aí Deus vai te julgar da mesma maneira, beleza? Então, o seu juízo vai vir, quer queira ou não, tá bom? Então, vamos lá. E aqui esse texto de Atos 17 também, né, 31, está falando ali que Deus designou Jesus, né, Jesus ressuscitou e ele fará o julgamento de todos os seres humanos, beleza? Então vamos lá, para mais um texto aqui, Tiago capítulo 2 agora, verso 10 até o verso 12, esse texto aqui é importantíssimo, tá? Que básico, que norma Deus irá nos julgar, né? Aqui esse texto é muito explicativo, eu vou ler ele para você, ó. Olha o que Tiago está dizendo aqui, queridos, isso aqui é Novo Testamento, porque aqui tem aqueles, né, que são antinomistas. Antinomistas são aqueles que são anti-lei, né? Lei no grego é nomos. Então, os antinomistas,
eles dizem que a lei de Deus foi abolida, mas nós estamos lendo aqui um texto do Novo Testamento. Veja bem, olha o que diz Tiago capítulo 2, do verso 10 até o verso 12. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse, ele está falando de Deus agora, né? Que é Deus que disse isso aqui, ó. Não adulterarás, também disse, não matarás. Ora, se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Ou tem se tornado transgressor da lei, como algumas traduções, né? Diz. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Então, aqui Tiago está falando o seguinte, olha, se você tem ali 10 mandamentos, você guarda todos, mas deixa de cumprir um, né? Aí, ó, esse aqui você não cumpre, né? Aí você guarda 9 e um não, você quebra todos, tá? Então, para Deus, ou é tudo ou é nada, tá bom? Você não pode guardar 5 mandamentos e 5 você fala assim, não quero, é muito difícil, é complicado. Aí não dá. Ou você guarda os 10, ou você não guarda nenhum, tá bom? Porque Tiago está falando, qualquer que guarda toda a lei, mas tropece em um só ponto, não vou... Esse mandamento aqui eu não consigo guardar, vou guardar só 9. Você vai ser culpado de transgredir todos, beleza? Você teve o conhecimento e você não quis guardar aquele mandamento, você vai ser julgado por aquele mandamento que você não quis guardar, tá bom? Ou que você achou muito difícil de guardar, enfim. Então, ou seja, a lei de Deus ela não foi abolida, queridos, porque esse aqui é mais um texto importantíssimo e nós vamos fazer um estudo aqui sobre o sábado, que é um dos últimos estudos, que eu vou explicar para vocês mais detalhadamente sobre a lei de Deus no Novo Testamento, sobre os mandamentos de Deus, sobre o sábado, tudo isso nós vamos ver aqui. Mas de antemão já estou dizendo para você que esse texto ele é muito explicativo. Então, aqui no finalzinho do texto, o Tiago diz assim, falai e vivei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Essa lei ela me liberta, os 10 mandamentos eles me libertam do pecado, eles me mostram o caminho correto. Então, ou seja, se eu guardar a lei de Deus, eu estou liberto do pecado. Então, essa lei que me liberta do pecado, é por ela que eu vou ser julgado. Então, que base, que norma que Deus vai ter para me julgar? Simples, a lei de Deus, a lei dele, os 10 mandamentos. Ele vai olhar, peraí, deixa eu ver, você guardou esse mandamento aqui, esse aqui você guardou, você honrou seu pai e sua mãe, você guardou o sábado, não, mas esse aqui você não guardou não, ó, mentiu, você permaneceu na mentira a vida inteira, infelizmente, aí não dá. Então é assim. Então Deus vai me avaliar, Ele vai me julgar pela lei dele, os 10 mandamentos, pela lei que Ele chama de lei da liberdade, beleza? Vamos ler aqui mais um texto, Romanos capítulo 1, verso 20, né, na sua tela. O texto diz assim, ó, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, pois os seus atributos invisíveis, ou seja, os atributos de Deus, né, e o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebidos mediante as coisas criadas, de modo que tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, o apóstolo Paulo está aqui deixando bem claro para nós que algumas pessoas serão julgadas pela lei, né, como o Tiago falou lá. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que pessoas que não tiveram acesso à Bíblia, que não tiveram acesso às Escrituras, eles são indesculpáveis. Por quê? Porque eles podem perceber na natureza, né, no aspecto da organização, né, do mundo, da floresta, da fauna, da flora, enfim, do meio ambiente. Ele vai ver a organização, né, o sol, a lua, a chuva, as estrelas, as árvores, as plantas, os animais. Ele vai ver aquela organização e vai falar assim, peraí, poxa, tem um organizador por detrás disso aqui, tem um Deus, tem um Criador. Então, ou seja, por meio das coisas que foram criadas, dá para as pessoas acreditarem em Deus, tá bom? Elas não vão ser julgadas da mesma maneira, né? Lógico assim, que eu e você que temos acesso à Bíblia, acesso às Escrituras. Mas elas não são, elas não têm desculpa, elas não são indesculpáveis, beleza? Assim diz o apóstolo Paulo, tá bom? Então vamos lá. O textinho aí para nós, texto explicativo na sua tela, aqui diz assim, ó, seremos julgados de acordo com o conhecimento que tivemos de Deus, foi o que eu acabei de dizer para vocês, tá bom? Uns serão mais cobrados e outros menos. Isso dependerá do conhecimento que tiveram de Deus e sua palavra. A norma que Deus irá utilizar para nos julgar será a lei dos 10 mandamentos, como diz no livro de Tiago, capítulo 2, verso 10 a 12, que foi o texto que nós lemos, tá bom? Então Deus, ele não cobra aquilo que eu não sei, tá? Ele não leva em conta os tempos da ignorância, como Paulo diz lá em Atos 17, verso 30 e 31, tá ok? E ele tem a lei dele como base de julgamento, que é os 10 mandamentos, tá ok? E ele também julga através do conhecimento que a pessoa teve de Deus, beleza? Se a pessoa está lá no meio da natureza, um índio, por exemplo, lá no meio da floresta, ele não teve acesso à Bíblia, mas por meio da natureza,
ele conseguiu ver lógica na existência de Deus, então ele vai ser cobrado pelo conhecimento que ele teve de Deus através da natureza, beleza? Deu para entender? Então vamos lá, pergunta número 3 aí na sua tela, vamos rápido aqui, vamos crescer no conhecimento, esse estudo vai ficar muito longo, tá? Por isso que eu estou tentando aqui agilizar para nós. Pergunta número 3, como será a primeira fase do juízo? Quem estará presente nessa fase? Aqui nós temos 2 textos que explicam isso aqui, ó. Então a primeira fase do juízo é aquela fase onde Deus está lá no céu e os anjos avaliando o caso das pessoas, tá ok? Dos salvos, avaliando o caso dessas pessoas que são salvas e mostrando para os anjos por que essas pessoas merecem estar no céu, beleza? Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá para Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10. Aqui Daniel está tendo uma visão, né? Está tendo uma visão ali do julgamento de Deus. Lembrando que esse julgamento começou no ano de 1844. Eu vou explicar para vocês aqui no estudo número 9, o nosso próximo estudo, na verdade, tá? Sobre o santuário. Eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre essa questão da data, beleza? Então vamos lá. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Então Daniel está falando aqui que Deus o Pai era o ancião de dias. Ele chama Deus o Pai de ancião de dias aqui, nesse texto. A sua veste era branca como a neve e o cabelo da cabeça como a pura lã. O seu trono era em chama de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, tá vendo aqui? E milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então assim, queridos, essa fase aqui nós chamamos de primeira fase do juízo. Ela está acontecendo lá no céu hoje, onde o tribunal se assentou. Teve um dia que começou esse tribunal, nós vamos estudar um pouco aqui no estudo sobre o santuário. Então, Deus inicia o julgamento e esse julgamento ele começa pelos salvos, beleza? E se vocês perceberam no texto, milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele, ou seja, esses milhões de milhões estavam assistindo o tribunal de Deus. Como que Deus está julgando? Porque quando Jesus chegar aqui nas nuvens do céu para recolher os salvos, ele tem que ter feito um juízo antes, queridos, né? Como que ele vai chegar, por exemplo, vamos supor que está eu aqui e minha esposa do meu lado. Ah, não, eu vou ser arrebatado e minha esposa não, ou vice-versa. Isso significa dizer que para Jesus pedir um de nós dois sermos recolhidos, né? Ser recolhidos pelo anjo, isso significa que ele fez um juízo antes, um julgamento antes, né? Para definir que quem vai e quem não vai. E Jesus não pode chegar aqui na terra e falar, não, peraí, deixa eu ver quem que vai. Não é assim. Então Deus ele tem todo o cuidado. Primeiramente, ele faz o juízo de investigação, ou o juízo de pré-advento, que nós chamamos também, né? Lá no céu, ele mostra para os anjos, olha, por que os salvos, esses aqui eu estou declarando ele como salvos. Então, abriram-se os livros, assentou-se o tribunal e abriu-se os livros. Então, os livros dos registros dos salvos são abertos perante todo o universo, os anjos estão ali assistindo diante de Deus, e como Deus está lidando com os pecadores. Beleza? Tá bom? Vamos então, mais um texto aqui, que é 1 Pedro capítulo 4, verso 17, na sua tela aí, o apóstolo Pedro diz assim, ó, pois chegou a hora de começar o julgamento, ou, em algumas traduções, né, pois é chegada a hora de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa primeiro, tá vendo aqui? Olha o que Pedro está falando. E se começa primeiro por nós, ou seja, os salvos, os servos de Deus, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Vocês perceberam aqui, queridos? Então, o julgamento de Deus, a primeira fase do juízo de Deus, começa pelos salvos. Então, Pedro deixou bem claro para nós aqui. Então, o julgamento começa pelos salvos. Primeira fase do juízo é essa que está acontecendo lá no céu. Deus, então, mostra para o universo inteiro os salvos. Por que eles estão sendo salvos? Beleza? Tá bom? Um texto explicativo aqui para nós, aqui, ó, na sua tela aí, ó. Na primeira fase do juízo, chamamos de juízo pré-advento, por ser antes da volta de Cristo. Beleza? Foi o que eu expliquei para vocês agora há pouco. Jesus ele tem que fazer esse julgamento antes da sua vinda. Ele não pode deixar para fazer esse julgamento depois da vinda dele. Beleza? As obras dos salvos, que estão escritas nos livros dos registros, serão abertas aos anjos do céu, Cristo e Deus Pai, chamado pela Bíblia de ancião de dias. Tá? Nessa fase, somente Deus e os anjos participam e somente o caso dos salvos são analisados, como diz lá em 1 Pedro capítulo 4, verso 17. Esse juízo já começou no ano de 1844 e terminará quando Jesus sair do santuário celestial. Iremos ver com mais detalhes no próximo estudo. Jesus efetuará esse juízo antes de sua vinda, pois Mateus 16, 27 e Apocalipse 22, 12 dizem que quando ele vier, retribuirá a cada um segundo as suas obras. Para Cristo recolher os salvos para ir ao céu, terá que efetuar esse juízo antes de sua vinda. Beleza? Então isso é uma coisa muito lógica. Foi o que eu falei para vocês. Então, se Apocalipse 22, 12
E Mateus 16, 27 diz que quando Jesus voltar, ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Isso significa dizer que ele fez um julgamento antes da sua volta, antes da sua vida, beleza? E isso nós chamamos de juízo pré-advento, ou seja, a primeira fase do juízo. Deus então está explicando para o universo inteiro por que Martinho Lutero mereceu salvação, por que Paulo mereceu salvação, por que Pedro, Tiago, Davi, João, Abraão, né, Sara, Esther, Ana, por que todos os servos de Deus foram salvos. O juízo começa pela casa de Deus. Então ele está mostrando os detalhes dos livros, dos registros, para não haver dúvidas nas mentes dos anjos em relação a essas pessoas que vão estar eternamente com eles na vida eterna e no céu. Beleza? Tá bom? Vamos lá então para a pergunta número 4, aí na sua tela. Como será a segunda fase do juízo? Nós temos 2 textos aqui. Eu não vou delongar muito, né, porque nós já explicamos no estudo anterior sobre o milênio, tá? Mas eu vou ler esses 2 textos aqui rapidamente com você aí, tá bom? Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, verso 4, diz assim, ó: João está tendo a visão agora, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas, ou seja, as pessoas, né? A alma, aqui na palavra grega, psirrê. Então vi as pessoas que foram degoladas, né, pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, essas pessoas ficarão no céu, então, os salvos. Quando Jesus vier, ele vai vir aqui na terra, vai buscar os salvos, vai levar para lá, eu já expliquei isso no estudo anterior, e eles vão ficar 1000 anos no céu. E a eles foi dada a autoridade de julgar, beleza? Vamos ler aqui o outro texto, 1 Coríntios capítulo 6, agora, verso 2 e verso 3. Eu vou ler com você e vou colocar aí na sua tela. Paulo diz assim: não sabeis vós que os santos, ou seja, os servos de Deus, hão de julgar o mundo? Tá vendo aqui? Então os servos de Deus vão analisar o caso dos ímpios, vão julgar o mundo. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Está vendo aqui? Então Paulo está dizendo, nós vamos julgar até os anjos. Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Então Paulo está dizendo aqui, queridos, os salvos vão julgar. Esses aqui que João viu lá com tronos no céu, e foi dada autoridade para eles de julgar, é esses aqui que Paulo está dizendo. Olha, os salvos, os servos de Deus vão julgar o mundo. Os servos de Deus irão fazer análise do julgamento que Deus realizou em relação aos perdidos. Então essa aqui é a segunda fase do juízo. Vamos recapitular então? Primeira fase do juízo, acontece lá no céu agora. Jesus mostra para o universo inteiro quais as pessoas estão sendo salvas, beleza? Depois que está decidido, ele vem aqui na terra com os anjos, busca os salvos, leva para o céu. Fica com eles lá 1000 anos e então ele dá autoridade para esses salvos de analisar o caso dos perdidos, beleza? Então nós vamos ficar lá 1000 anos no céu analisando o caso agora dos ímpios, dos perdidos. Eles vão ficar aqui na terra, mortos, né, perdidos. Mas lá no céu nós vamos estar analisando o caso de todas essas pessoas, beleza? Inclusive dos anjos. Nós vamos começar a analisar o caso lá de Lúcifer, dos anjos, dos demônios, e então até chegar aí nos ímpios, até o último ímpio que nasceu aqui nessa terra, beleza? Tá bom? Então espero que você tenha entendido. Vamos para a nossa terceira fase, pergunta número 5 aí na sua tela agora, tá ok? Número 5, então a pergunta é assim, ó: como será a terceira fase do juízo? Quem irá participar dele? São 2 perguntas importantes aqui, né? Então as respostas para essas perguntas estão aqui em Apocalipse capítulo 20, no verso 9 e também do verso 11 até o verso 14. Vamos ler? Apocalipse capítulo 20, do verso 11 até o verso 15, melhor dizendo. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu. Então João está tendo uma visão aqui de Deus, parecendo que num local onde não tinha mais nada, a presença da terra e do céu fugiu, esse trono branco, aquele que estava sentado no trono, né? Aquele mesmo que Daniel viu lá na visão do capítulo 7, e não foi achado lugar para eles. Olha só que interessante. E viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. Depois eu vou explicar para vocês essa palavra inferno aqui, tá? E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Bom, olha que texto interessante. Tem algumas coisas ali que parece que são difíceis de entender, né? Mas vamos tentar entender aqui. Então João está tendo uma visão do trono de Deus, ali um trono branco, Deus está sentado sobre ele, e ele então vê os livros sendo abertos e os mortos ali sendo julgados um por um, né?
sobre as suas obras, beleza? Então, João está vendo ali um julgamento. Só que, eu não sei se vocês perceberam aqui está dizendo aqui, ó, que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Gente, se o inferno já é um local de tortura, de um lago de fogo, que está em algum local desse universo, ou nas profundezas da terra, né, como alguns ensinam, aqui o texto está dizendo o contrário, porque a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Ué, que estranho. O inferno já é um local de tortura e ele é lançado dentro do lago de fogo? Como assim? Não entendi. Então, nós precisamos de entender o texto, né? A morte e o inferno, na verdade, aqui João está fazendo uma personificação. Né? Ele está personificando a morte, colocando vida, né, na morte e também no inferno. A palavra inferno aqui é a palavra Hades. Em algumas traduções, né, aparece essa palavra inferno. Outras pode aparecer sepultura, beleza? Dependendo aí do tradutor. Mas o original grego é Hades. Inclusive, eu vou explicar para vocês daqui a pouco sobre as palavras Guiena, Sheol, Hades, tudo isso, Tártaros, né? Eu vou explicar para vocês essas palavras que são traduzidas como inferno em nossas Bíblias, da onde surgiu isso, tá ok? Mas aqui está dizendo o seguinte, que a Bíblia está personificando a morte e a sepultura. No inferno aqui, no caso, a sepultura, beleza? Porque é a palavra Hades aqui, tá bom? Então, a morte e a sepultura são personificadas e elas são lançadas dentro do lago de fogo. Para dizer o seguinte, olha, acabou a morte, acabou a sepultura. Então, acabou, não vai existir mais morte. É isso que a Bíblia está querendo dizer, tá bom? Vamos lá então. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, ou seja, tem uma outra coisa importante para nós entendermos aqui. Além de Deus ter os livros dos registros das nossas obras, ele também tem um outro livro, que é o livro da vida, que na Bíblia é chamado de livro da vida do Cordeiro. Então, ou seja, nesse livro da vida só está inscrito todas as pessoas que estão salvas, aquelas que aceitam Jesus como Salvador e aquelas que creem em Deus de alguma maneira, por algum motivo. Né? Deus de repente se revelou para elas através da natureza, elas acreditaram em Deus, não tiveram o conhecimento que nós temos, mas acreditaram em Deus pelo conhecimento que elas tiveram. Então todos os salvos de todas as eras, eles estão com os nomes escritos no livro da vida, beleza? E tem os outros livros dos registros, que é aqueles que vão ser analisados lá no céu, no juízo investigativo e também no juízo do milênio, que é a segunda fase do juízo, beleza? Então vamos lá aqui para o texto de Apocalipse capítulo 20 agora, verso 7 até o verso 9, vamos ler esse texto? Ora, quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Eu já expliquei isso aqui, lá no estudo do milênio, e sairá a enganar as nações nos 4 cantos da terra. Então, Satanás vai enganar as pessoas, né, os ímpios que vão restar nos 4 cantos da terra. Gog e Magog, já expliquei para vocês a representação de Gog, né, um inimigo de Deus, com Magog, a sua cidade. E então, assim como Gog, liderando a cidade de Magog, tentou atacar o povo de Israel, assim Satanás, liderando os ímpios, vão tentar atacar, né, Jesus e os salvos que vão descer na Nova Jerusalém, beleza? Do céu para cá, para a terra. Cujo número é como a areia do mar, você está vendo aqui? Então os ímpios são como a areia do mar, a fim de juntá-los para a batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida. Então quando Jesus estiver descendo com os salvos, na medida que a cidade for descendo, os ímpios vão aí subindo na largura da terra, cercando esse arraial dos santos, né? Cercando essa cidade, sitiando essa cidade, né? Melhor dizendo. E olha o que vai acontecer, queridos. Mas desceu o fogo do céu e os consumiu. Então a Bíblia aqui, que ele está dizendo bem claro para mim e para você, vai descer fogo do céu e consumir os ímpios. Satanás, os demônios e todos os ímpios de todas as gerações, né, serão aí aniquilados por esse fogo que vai cair do céu, beleza? Então essa ideia de tormento eterno, aqueles textos lá, vai queimar pelo fogo eterno, pelo século, nós vamos explicar no final desse vídeo para você, tá bom? Aí você vai entender um pouco mais sobre essas expressões na Bíblia, beleza? Então aqui a Bíblia está dizendo bem claro, vai descer fogo do céu e vai consumir. Consumir, gente, é aniquilar, tá ok? É deixar de existir, beleza? Então essas pessoas serão queimadas, umas queimadas um maior tempo que as outras, né? Porque o juízo de Deus, ele é de acordo com o conhecimento que a pessoa teve e de acordo com a transgressão que a pessoa teve também. Então cada um vai receber um juízo, né, e igualável às suas obras, beleza? Vamos aqui para o nosso texto explicativo? Vamos lá então, texto explicativo aí. A terceira fase do juízo chamamos de juízo de execução ou juízo de aniquilação. Após serem julgados por suas obras, os ímpios serão lançados no lago de fogo, que cairá do céu e serão aniquilados. A terra, nesse momento, passará por uma purificação
e será restaurada para ser o eterno lar dos salvos, beleza? Então vamos lá, para a gente tentar entender aqui. Vamos recapitular então, para a gente não perder, tá ok? Primeira fase do juízo acontece lá no céu, nós chamamos de juízo de pré-advento ou juízo de investigação, né? Então Jesus está fazendo uma análise investigativa ali de todos os salvos e essa análise está sendo mostrada para todo o universo, que Daniel lá viu, Daniel capítulo 7, verso 9, verso 10. Então o universo inteiro está vendo e Pedro disse que o juízo começa pela casa de Deus, ou seja, começa pelos salvos. Então os salvos, o nome dos salvos, são os primeiros a passar no juízo de Deus, beleza? Então esse juízo é feito lá no céu por Deus e quem está assistindo é o universo, os anjos e os seres de outros mundos, né, digamos assim, tá bom? Então esse juízo está acontecendo no céu. Depois que Jesus acabar esse juízo, ele vem aqui na terra, busca os salvos e leva para o céu, tá bom? E aí inicia-se o período do milênio, que nós já estudamos no estudo anterior, e esse milênio é a segunda fase do juízo. Nesse período, Jesus ele dá autoridade para os salvos de analisar, de comprovar o caso dos ímpios e como que Deus lidou com o pecado, beleza? Então, além dos anjos, agora tem os salvos que estão analisando o caso dos perdidos, beleza? Então, por que eles vão julgar? Eles vão julgar no sentido de comprovar, no sentido de analisar ali os casos de cada pessoa e realmente entender e fazer um decreto, digamos assim, né? Entender e decretar, falar com Deus, olha Senhor, o Senhor está certo, realmente, meu primo, meu cunhado, minha tia, minha avó, realmente, aquele amigo que eu tive, infelizmente, eles não merecem estar aqui mesmo não. Então, ou seja, eu vou comprovar, eu vou dar um sentido, né, amplo, completo a esse juízo de Deus, tá bom? Não que Deus precise de mostrar nada para mim não, mas para não ficar nenhuma sombra de dúvida em relação ao pecado dentro do grande conflito, nenhuma sombra de dúvida sobre o caráter de Deus perante todo o universo, ele então dá essa oportunidade aos salvos de conhecer a forma como ele lidou com o pecado. Aquele tanto de oportunidade que ele deu para os ímpios e eles rejeitaram, então tudo isso vai ser passado nesse período do milênio para que os salvos ali assentados em tronos, e ali agora tem a autoridade de conferir. Esse julgamento, na verdade, uma comprovação, é para conferir como que Deus analisou. Então nós vamos pegar os livros dos registros dos ímpios e analisar o caso de cada um. É nesse sentido, tá bom? Não é eu que vou decretar, não, esse aqui merece estar salvo. Não, Senhor Deus, não volta com ele para cá porque eu acho que o Senhor errou aqui. Não é assim, tá? Eu vou julgar no sentido de comprovar, de analisar, de averiguar, de conferir, tá bom? É nesse sentido, beleza? O que Deus já tomou ali por decisão. E a terceira fase do juízo é essa que nós chamamos de juízo de execução. É aquilo ali que João viu. Então o fogo vai descer do céu e consumir. Então os ímpios aqui na terra ressuscitam, os salvos e Jesus lá do céu descem para cá, para a terra, e quando eles estiverem chegando aqui na terra, que a terra está aqui, ó. Então Jesus e os salvos chegando na terra, então os ímpios fazem um sitiamento ali, sitiam essa cidade, a Nova Jerusalém, e aí no momento de atacar, Jesus então faz descer fogo do céu e essa terra vai virar todo um lago de fogo. Então Jesus vai purificar essa terra com o fogo que vai cair do céu e vai aniquilar todos os ímpios, vai destruir eles e então Jesus vai refazer essa terra e ela será a nova morada dos salvos por toda a eternidade. Beleza? Tá bom? Então essas serão as três fases. Pré-advento, comprovação e execução. Os ímpios serão aniquilados. Beleza? Então vamos para a segunda fase do nosso estudo agora. Nós chamamos aqui de nota adicional ao estudo número 8. Vou colocar na sua tela aí agora, ó. Preste atenção. Nota adicional ao estudo número 8. Quais textos comprovam a aniquilação dos ímpios? Veja bem, queridos, tem mais, tá? Mas para o nosso vídeo não ficar muito longo, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 textos que comprovam que os ímpios serão aniquilados. Beleza? Vamos ler um por um, rapidamente aqui. Vamos lá então, sequência de textos aqui que nós vamos ler. Romanos capítulo 16, verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que Satanás em breve será esmagado. Ou seja, Satanás então vai ser destruído, ele vai ser esmagado, ele vai ser destruído por Deus, tá bom? Ele não vai ficar vivendo eternamente aí não, queimando eternamente não, tá bom? Então o próprio diabo será destruído. Deus em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, beleza? Mais um texto, aqui é o texto de Ezequiel, aquele texto que fala sobre a origem do pecado, a origem do mal, como que Satanás ele se corrompeu. Eu não vou ler o texto todo, por quê? Porque você já estudou comigo lá no estudo número 2, como que foi
a rebeldia de Satanás, como que ele se corrompeu, né? Mas eu vou ler aqui o segundo parágrafo aí, ó, só isso aqui para a gente poder entender. Pela multidão das tuas iniquidades, na injustiça do teu comércio, ou seja, quando ele começou a vender as suas ideias para os anjos lá no céu, ele começou a promover, né, aquilo que ele queria, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu a ti, e te tornei em cinzas sobre a terra, à vista de todos os que te contemplavam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados diante de ti. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo o sempre. Gente, olha que texto incrível. Deus aqui está falando que Lúcifer, tá ok? Será destruído, ele vai ser aniquilado, ele vai se tornar cinzas sobre a terra, tá bom? Se o próprio diabo, que é o pai do pecado, vai ser destruído, é lógico que os ímpios também serão destruídos e aniquilados, beleza? Vamos ler mais um texto aqui, Salmo 37, verso 9 a 11. Então o salmista diz assim, ó, porque os malfeitores, ou seja, os ímpios, serão exterminados, tá vendo aqui? A Bíblia apoia a ideia da aniquilação, queridos, tá ok? Então os malfeitores serão exterminados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Atentarás para o seu lugar e ali não estará. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Então aqui a Bíblia está dizendo que eles vão ser exterminados e os ímpios não irão existir mais. Para eu queimar eternamente, logo eu preciso de existir eternamente. E aqui o texto está dizendo ao contrário. O texto está dizendo que dentro de pouco tempo o ímpio não existirá. Beleza? Salmo 37, verso 20 agora. Mas os ímpios perecerão, tá vendo aqui? Vão ser destruídos. E os inimigos do Senhor serão como a beleza das pastagens. Desaparecerão em fumaça, se desfarão, beleza? Então, eles vão ser queimados e vão se tornar cinzas e vão desaparecer em fumaça, eles vão se desfazer em fumaça, beleza? Malaquias capítulo 4, verso 1 a 3, também é outro texto que diz, então o profeta diz assim, ó, pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha, está falando aqui do dia da execução dos ímpios, né? Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, tá vendo? Vai queimar essas pessoas. Abrasar é o que? É queimar. O dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Ou seja, nem raiz, que é Satanás, o originador do mal, e nem ramo, os seus servos, os seus seguidores, aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus. De sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Então o mal vai ser extirpado, queridos. O mal vai ser aniquilado. As pessoas serão destruídas. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. O sol da justiça é Cristo, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo aqui? Mais um texto. Assim como o salmista lá diz que os ímpios se desfarão em cinza, em fumaça, aqui também está dizendo a mesma coisa. Então os textos estão dizendo e apresentando a mesma ideia, beleza? 1 João 3, verso 15, aqui o texto é assim, ó, todo o que odeia seu irmão é assassino. E vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanente em si. Gente, que texto claro e fantástico. Mais uma vez, vamos fazer uma lógica aqui. Se eu vou queimar eternamente num inferno eterno, logo eu preciso de existir eternamente. Não tem como eu queimar eternamente deixando de existir. E alguns pegam e falam, não, mas é porque o corpo vai ser destruído, então a alma da pessoa, aquela entidade material que sobrevive fora do corpo, é que vai ficar lá queimando. Gente, isso não existe. Eu já expliquei para vocês aqui que o ser humano ele é um ser holístico, ele é um ser único, integral. Corpo, alma e espírito são apenas formas didáticas ali que Paulo apresentou para poder dizer o seguinte, corpo é o seu físico, que você tem que cuidar dele. Né? Alma são a sede das suas emoções que você precisa de cuidar também, preparar para a volta de Jesus. E o seu espírito, no caso ali, é a sua espiritualidade. Então é a sua forma de relacionar com Deus, a sede das emoções, a sua comunhão com Deus e o seu físico, tudo isso precisa estar conservados íntegros e irrepreensíveis diante da vinda de Jesus. É isso que Paulo apresenta lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Beleza? Então vamos lá então. Aqui ó, na sua tela aí, eu vou colocar para você a explicação de algumas palavras. Olam no hebraico e aion ou aionios no grego. Essas palavras, ambas, significam eternamente ou para sempre, tá bom? Então todas as vezes que na Bíblia hebraica e na Bíblia grega aparece a palavra olam ou aion ou aionios, está traduzido como eternamente ou para sempre em nossas Bíblias, beleza? O que eu quero dizer com isso? Eu vou fazer agora algumas comparações de alguns textos para vocês,
para a gente poder fazer uma lógica aqui dessas palavras para sempre, eternamente, quando elas aparecem na Bíblia, tá bom? E aí você vai entender quando aqueles textos difíceis, né? O lago de fogo será para todo sempre, sofrendo pena do fogo eterno. Você vai entender isso agora, tá bom? Vamos lá. Analise comigo aqui 1 Crônicas, capítulo 28, verso 2 até o verso 4. Vamos ler esse texto aqui, para a gente poder entender. E o texto é assim, ó. E pôs-se o rei Davi em pé e disse, Davi está dando discurso ali em Jerusalém, né? Ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para o edificar. Porém Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai. Veja bem o discurso que Davi dá agora para o povo, ó. O Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente, eu fiz questão aí de destacar para você a palavra, né, a palavra Olam, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer reinar sobre todo o Israel. Beleza? Então, Davi está dizendo aqui que ele foi rei em Israel eternamente. Deus me escolheu para ser eternamente rei em Israel, tá bom? Vamos ver quanto tempo durou esse eternamente que Davi disse aqui. É só nós irmos para um capítulo depois. Aqui nós estávamos lendo 1 Crônicas 28, primeiro livro de Crônicas 28. É só a gente ir para o 1 Crônicas 29, beleza? Vamos colocar aí na tela para você, ó. 1 Crônicas 29, verso 26 e 27 diz assim, ó. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. E foram os dias que reinou sobre Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 e em Jerusalém reinou 33. Então o reinado de Davi durou 40 anos. Mas Davi está dizendo no capítulo 28 que Deus escolheu ele eternamente para ser rei em Israel. Ué, mas Davi está reinando lá hoje? Não. Então nós temos que tentar interpretar esse eternamente aí. Tá ok? Não é por durabilidade, é por consequência. Para sempre Davi será lembrado como rei de Israel. Não é no tempo, queridos, não é na durabilidade. Davi não é mais rei de Israel. O reino de Israel nem existe mais, o reino antigo de Israel nem existe mais como naquela época. Hoje nós temos o Estado de Israel moderno, nós temos judeus, né, que através do sionismo voltaram lá e tomaram, recuperaram a terra de Jerusalém e fundaram o Estado, né, novo ali, moderno de Israel, mas não tem nada a ver com aquele Estado, com aquela monarquia lá do passado que os israelitas viviam, beleza? Então os tempos, os períodos são bem diferentes. E lá, Davi está dizendo que Deus escolheu ele eternamente para ser rei em Israel. Primeiro, Davi não está reinando lá até hoje. Segundo, o reino de Israel da monarquia nem existe igual, né, era naquela época, né? E então não pode ser na durabilidade, beleza? Então, para sempre, é isso que Davi está querendo dizer, para sempre eu serei lembrado como rei de Israel, beleza? Então, na mentalidade hebraica, essa ideia de para sempre, eternamente, nem sempre, desculpa a redundância, nem sempre significa um tempo de duração sem fim, tá bom? Então nós precisamos de entender a mentalidade hebraica, tá bom? Quem escreveu a Bíblia, queridos, foram os hebreus, foram judeus, foram israelitas, não foram gregos, não foram egípcios, não foram romanos. Se a Bíblia fosse escrita por gregos, egípcios, romanos, beleza, aí nós poderíamos entender, esse para sempre aí provavelmente deve ser um tempo de duração sem fim, né? Porque essas pessoas que eu falei, esses povos acreditam na imortalidade da alma, mas como a Bíblia não apresenta a ideia da imortalidade da alma, então nós precisamos de entender o significado real desses textos aí, quando a Bíblia fala de para sempre, eternamente, beleza? Então o para sempre de Davi durou 40 anos, tá bom? Então não é da durabilidade. Ele estava querendo dizer que na consequência, para sempre, eu vou ser rei em Israel, eu serei lembrado como rei em Israel, porque não tem como voltar atrás e tirar o reinado de Davi. Para sempre ele será rei em Israel, beleza? Eu acho que ficou bem explicado aí para vocês, né? Vamos aqui ler mais um texto aqui de 1 Crônicas, capítulo 23 agora, verso 13. Olha que coisa interessante. Os filhos de Arão, que no caso é Arão e Moisés, Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas. Ele e os seus filhos, eternamente para queimarem incenso diante do Senhor e o servirem e pronunciarem bênçãos em nome de Deus para sempre. Gente, a palavra Olam aparece aí 2 vezes
e o profeta que escreveu o livro de Crônicas colocou essa palavra e ela foi traduzida aí eternamente para sempre em nossas Bíblias aqui no idioma português. Mas eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vamos olhar o texto aqui, ó. Olhe e repare o texto comigo. Arão e Moisés, né, são os filhos de Arão. Arão foi separado para consagrar as coisas santíssimas, ele e os seus filhos. Quanto tempo? Eternamente, para queimar incenso diante do Senhor. Aí eu quero fazer uma pergunta para você aqui agora. Arão e seus filhos estão lá hoje fazendo o sacerdócio? Eles estão hoje queimando incenso? Eles estão fazendo o trabalho de sacerdotes no santuário? Não estão. Então, ou seja, eu preciso de tomar cuidado com essa interpretação de para sempre, eternamente. Então, ficou na memória do povo de Israel. Arão foi escolhido, seus filhos foram escolhidos. Então não tem como voltar atrás e retirar esse sacerdócio de Arão e de seus filhos. Por quê? Porque Deus fez uma vez na história e não tem como mudar, modificar, beleza? Então é isso que a Bíblia está querendo dizer. Tome cuidado quando você vê essa expressão para sempre, eternamente na Bíblia, porque na mentalidade hebraica nem sempre essa palavra significa um tempo de duração sem fim. Porque Arão e os seus filhos não estão hoje oficiando no santuário, ou estão? Eles estão mortos. Mas a Bíblia está dizendo que eles eternamente foram escolhidos para serem ali os sacerdotes, oficiarem ali o serviço no santuário. Mas só que não existe mais santuário hoje, eles já estão mortos, então não é no tempo de duração sem fim. Beleza? Tá bom? Vamos lá então. Jonas capítulo 2, agora verso 6. Eu quero ler esse texto com você também. Ó. Jonas está dizendo: eu desci até os fundamentos dos montes, a terra encerrou-me para sempre com os seus ferrolhos, mas tu, Senhor meu Deus, fizeste subir da cova a minha vida. Então Jonas está ali falando, da experiência que ele teve dentro daquela barriga, daquele grande peixe. Mas ele está dizendo aqui que a terra encerrou-me para sempre. E aí Deus então trouxe ele de novo, para subir ali, sair de novo da barriga daquele grande peixe e voltar a viver normal aqui na terra, beleza? Então o que o texto está dizendo é que para sempre a terra ali encerrou ele. Agora eu quero dizer para você, Jonas está preso lá até hoje? Não, mas a Bíblia está dizendo que ele para sempre foi encerrado ali. Então nós precisamos de entender o texto e a mentalidade hebraica por detrás do texto, beleza? Tá bom? Vamos voltar aqui então, aqui ó, na nossa tela aí para você, a palavra inferno aí ó. No Novo Testamento nós temos 3 palavras que Jerônimo, que foi o primeiro autor aí, da Bíblia Latina, que ele traduziu como inferno, beleza? Então Jerônimo, ao fazer a tradução da Bíblia hebraica e grega para o idioma latim, quando ele viu essas palavras no Novo Testamento aqui, ó, no idioma grego, Hades, Tártaros e Guiena, ele traduziu como inferno, tá? E o Antigo Testamento, quando ele viu a palavra Sheol, ele também traduziu como inferno, beleza? Em algumas traduções modernas, está sepultura, que seria o mais correto, beleza? Então quando fala de Sheol, Hades, Guiena, Tártaros, está falando mais especificamente a sepultura, tá bom? Beleza? Então aqui, ó, a origem do termo inferno é latino, tá bom? Primeiro que essa palavra nem aparece na Bíblia no original. Então, ou seja, isso é um termo latino, tá? Dos romanos, inferno, tá vendo aqui? Que significa as profundezas, ou o mundo inferior. Origina-se da palavra ínferos, lugares baixos, infernos, ou infernos, né? Então, veja bem, essa palavra ela tem uma origem latina, e ela significa profundeza da terra. Daí começou a surgir aquela ideia de que lá debaixo da terra que Satanás está lá queimando com os ímpios, com os anjos, com os demônios. Vocês estão entendendo agora? Então os romanos começaram aí a colocar coisas na Bíblia que não estão, a dar interpretações incorretas na palavra de Deus. Então essas superstições, essas crendices começaram a infiltrar dentro do cristianismo, e as pessoas começaram a acreditar em tormento eterno, começaram a acreditar na venda de indulgências. Tudo isso, queridos, que a Igreja Católica usava na Idade Média era simplesmente para poder ganhar dinheiro das pessoas, para arrecadar dinheiro das pessoas, porque as pessoas ficavam com medo. O ente querido seu morreu. E aí agora a igreja cobrava uma carta de indulgência para você pagar e recuperar e salvar aquele ente querido seu. Então a igreja só abarrotava os seus cofres, porque você ficava morrendo de medo dessa pessoa não ser purificada lá no purgatório e depois ir parar lá no inferno, queimar eternamente. Então, para fazer medo nas pessoas, para fazer as pessoas terem medo e comprarem a carta de indulgência, a igreja romana começou a pregar isso aí, tá bom? Então, sepultura é o local debaixo da terra, Sheol, tá ok? Hades, tá bom? Então,
a palavra inferno, ela tem esse significado de profundezas, Por isso que você pode entender, quando usa a palavra inferno, eu queria que você entendesse mais sepultura do que esse local aí que você pode estar imaginando queimando com fogo eternamente, né? O Satanás acorrentado ali, né? Não é isso que passa, a imagem que passa pra gente? Então, ou seja, não creia nisso. Quando você vê a palavra inferno ali na Bíblia, pensa em sepultura, pensa em um local onde os mortos estão enterrados, tá? Estão sepultados. Pensa em profundeza da terra no sentido de ser sepultados os mortos. Não pense em profundeza da terra, a palavra infernos, que é o significado dela. Não pense em um local de tormento, em chama de fogo, os ímpios acorrentados. Não pense nisso, tá? E blasfemando de Deus eternamente, isso não existe. Tem um livro que chama Divina Revelação do Inferno. Gente, que heresia, meu Deus do céu. Tem pessoas que creem naquilo, que começam a ler e não estudam a Bíblia, queridos. Nós precisamos estudar a Bíblia e não esses livros que falam coisas com coisas que não tem nada a ver. Nós precisamos de entender, né, o texto no seu original, no seu contexto, para a gente poder interpretar a Bíblia corretamente. Beleza? Vamos lá então. Aqui Judas capítulo 1, verso 7. Vamos explicar aqueles textos aqui do Novo Testamento e lá do Antigo Testamento também que fala para sempre, eternamente, fogo eterno. Eu vou ler cada um aqui para você aqui, beleza? Vamos lá. Judas capítulo 1, verso 7 diz assim, ó: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles anjos e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Tá vendo aqui? Então Judas está dizendo que a cidade Sodoma e Gomorra, que se prostituíram ali, com toda aquela questão que a gente viu, né? Aquelas coisas horrorosas, né? De os homens querendo ali praticar sexo com os anjos que foram visitar lá Ló, que coisa absurda. Então, toda aquela imoralidade que estava acontecendo aqui naquelas cidades, então Deus colocou aquela sentença que Deus deu para aquelas cidades, Deus colocou como exemplo aqueles ímpios que vão sofrer, né, a destruição, beleza? E aí eu te pergunto aqui, ó, essas cidades foram colocadas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Aí eu te pergunto, as cidades Sodoma e Gomorra, elas estão queimando até hoje? Aí você vai falar para mim que não. Ué, mas a Bíblia está dizendo que elas foram colocadas a exemplo do fogo eterno. A exemplo, ou seja, do jeitinho que aconteceu com elas, vai acontecer com os ímpios. Ou não caiu fogo do céu e destruiu as cidades? Lá em Apocalipse capítulo 20, verso 9, que a gente leu aqui hoje, vai cair fogo do céu e vai consumir os ímpios, beleza? Então, essas cidades foram postas como exemplo do fogo eterno. Esse fogo, então, é eterno não na durabilidade, é na consequência. Para sempre, os ímpios, então, não terão mais oportunidade de salvação, beleza? Para sempre eles estarão mortos, para sempre eles estarão aniquilados. Não é na durabilidade, é na consequência. Nunca mais, não terão mais uma segunda chance, tá bom? Esse para sempre é nesse sentido, beleza? Vamos lá então. Aqui, ó, esse texto de 2 Pedro aqui, que eu vou colocar na tela aí para você, ó. Vamos lá. Ele ajuda a explicar aquele de Judas lá, ó. Vamos ver o que Pedro disse aqui, ó. Reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à destruição, havendo-as posto para exemplo aos que vivessem impiamente. Gente, olha só. Você quer entender os dois textos? Pega o texto de Judas e lê junto com o de 2 Pedro. E você vai fazer aqui uma análise dos dois textos. Então você vai ver, pegando esses dois textos aqui, você vai ver que essas cidades foram reduzidas a cinzas. Então elas foram queimadas e reduzidas a cinzas. E lá Judas fala que os habitantes foram colocados, aquelas cidades ali que habitavam naquelas cidades, foram colocados como exemplo do fogo eterno. Fogo eterno. E aqui está dizendo em Pedro que elas foram reduzidas a cinzas, como exemplo aqueles que vivessem impiamente. Então, ou seja, do mesmo jeito que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra, vai acontecer com os que com os que vivem impiamente aqui, tá bom? Então é isso. Então, ou seja, eles vão também ser queimados por esse fogo que vai cair do céu e vão ser aniquilados, reduzidos a cinza, beleza? Vamos então analisar outro texto aqui, Apocalipse capítulo 20, agora verso 14 e 15 aí na sua tela. O texto é assim, ó, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Eu já expliquei para vocês aqui que a morte e o inferno aqui no caso, sepultura, tá? Não imagine aqui inferno esse local de chama de fogo não, tá? Se fosse, ficaria ridícula a tradução do texto. Imagina a morte e esse local de fogo sendo lançado dentro do lago de fogo. Olha que absurdo. Então para pensar no texto. Não é isso que o texto está querendo dizer. A morte e a sepultura, ou seja, é como se João tivesse... É como não, né? João está personificando aqui, eu já expliquei isso mais no início do nosso vídeo. Então João está personificando a morte, dando vida à morte e à sepultura, e dizendo o seguinte, olha, a morte vai acabar, a sepultura vai acabar.
elas vão ser lançadas dentro do lago de fogo, elas vão deixar de existir. É isso que a Bíblia está querendo dizer. A Bíblia está personificando, então, tá ok? Essas duas questões aqui, a morte e a sepultura, beleza? Esta é a segunda morte, tá vendo? O lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A primeira morte é a morte que as pessoas morrem aqui, estando em vida, beleza? E a segunda morte será a aniquilação dos ímpios, que a gente já leu aqui. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, beleza? Então vamos lá. Olha que interessante agora, eu quero fazer aqui uma análise de um texto lá no Antigo Testamento, Isaías, na verdade dois, nós vamos ler um em Isaías e um em Jeremias bem rapidamente, tá bom? Vamos ler os dois aqui, ó. Isaías 34, verso 9, verso 10, assim, ó. Os ribeiros de Edom, aqui Deus está lançando uma maldição sobre Edom. Os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Não se apagará nem de dia nem de noite. Está vendo aqui? Deus está falando que os ribeiros de Edom seriam atingidos e não seriam apagados nem de dia nem de noite. A sua fumaça subirá para sempre, gente. Olha só, de geração em geração será assolada, e para todo sempre ninguém passará por ela. Então, ou seja, Deus está pronunciando uma maldição aqui contra a cidade de Edom. Olha que texto bem explicativo para nós aqui. Que interessante esse texto, né? Aqui Deus está dizendo que a cidade de Edom, os ribeiros de Edom, sofreriam ali, então, uma punição. E nem de dia nem de noite se apagariam. Seriam reduzidas a cinza, a fumaça subiria para todo sempre. Então, nem de dia nem de noite se apagaria. Para todo sempre ninguém passaria por ela. Agora eu pergunto para você, os ribeiros de Edom estão queimando até hoje? Aí você vai falar comigo assim, não. Ué, então me explica esse texto. Esse texto está querendo dizer que é uma completa irrevogabilidade do juízo divino. Ou seja, quando Deus fala que para sempre, eternamente, vai acabar, é no sentido de nunca mais Deus vai dar uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Então quando fala para sempre, eternamente, é nesse sentido, tá bom? Nem de dia nem de noite se apagará, porque os ribeiros de Edom não estão queimando até hoje, mas a Bíblia está dizendo que nem de dia nem de noite eles se apagariam. A mesma coisa acontece aqui, ó. Vou colocar na tela para você aqui, ó, Jeremias capítulo 17, verso 27. Veja bem o que o profeta Jeremias diz aqui, ó. Mas se não me ouvirdes, Jeremias então está pronunciando ali uma maldição contra os judeus, para santificar no dia de sábado e para não trazer descarga alguma quando entrares pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Então, veja bem, Deus dizendo agora, ó, através de Jeremias, então acenderei fogo nas tuas portas, a qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aí eu quero fazer uma pergunta para você agora, raciocina comigo aqui, olha para mim. Os palácios de Jerusalém estão queimando até hoje? Aí você vai dizer para mim sim que não. Primeiro que o templo de Jerusalém nem existe mais, foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Então, ou seja, não existe mais isso aqui. Né? Os palácios de Jerusalém, aquelas muralhas ali, não existe mais. Né? Lá na época de Nabucodonosor foi destruída. Mas a Bíblia está dizendo que o fogo iria consumir os palácios de Jerusalém e não se apagaria. E não se apagará, ou seja, vai ficar aceso continuamente, não é isso? Mas, então, como explicar esse texto aqui e aquele de Isaías? É o que eu falei para vocês. Né? Então, Deus está dando uma sentença e Ele está explicando a sua irrevogabilidade, ou seja, Ele não vai voltar atrás. A sua sentença vai ser dada e para sempre ela vai ser cumprida. Deus não vai voltar atrás para dar uma segunda chance, beleza? É nesse sentido. Então, para sempre, eternamente na Bíblia, nós temos que tomar muito cuidado, porque a mentalidade hebraica, ela não entende da forma como o mundo ocidental entende hoje, beleza? Então, ou seja, os palácios de Jerusalém não estão queimando até hoje, os ribeiros de Edom não estão queimando até hoje, mas a Bíblia está dizendo que não se apagaria, nem de dia nem de noite se apagará, a fumaça subirá para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Então, ou seja, tome muito cuidado. Como nós interpretamos aqueles textos lá no Novo Testamento agora? Nós precisamos interpretar eles à luz desses textos aqui do Antigo Testamento, tá bom? Se os ribeiros de Edom não estão queimando, se Jerusalém e o templo não está queimando até hoje, isso significa dizer que esse texto não pode estar falando da durabilidade, sim da consequência, beleza? Que é bem diferente, tá bom? Vamos ler aqui Lucas capítulo 10 agora, verso 13 e verso 14. Esse texto também é interessante, ó. Tem a ver com o juízo de Deus aqui, ó. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, Jesus estava ali, né? Sentenciando essas cidades, ó. Porque se em Tiro e em Sidom, que são outras duas cidades ímpias, fenícias, né? Se tivessem operado os milagres que em vós se operaram, há muito tempo, no caso, né? Sentadas em silício e cinza, ou no caso, em outras traduções está aqui pano de saco, né? E cinza, elas se teriam arrependido, tá bom? Silício e cinza seria isso, né? Esse pano de saco. Nos tempos bíblicos tinha uma conotação de contrição, de arrependimento, né? Quem vestisse dessa forma. Contudo, para Tiro e Sidom haverá menos rigor
no dia do juízo, né? No juízo do que para vós. Tá vendo aqui, queridos? Então, para Tiro e Sidom, que são duas cidades ímpias, Jesus está dizendo, olha, para Tiro e Sidom haverá menos rigor aqui, ó, do que para vós, Corazim e Betsaida. Por quê? Porque Jesus estava pessoalmente aqui em Corazim e Betsaida fazendo milagres. E ele falou, olha, se eu tivesse esses milagres que eu estou fazendo aqui na frente de vocês, o conhecimento está amplo aqui na cara de vocês. Se eu estivesse fazendo esses milagres lá em Tiro e Sidom, são duas cidades ímpias, eles já teriam arrependido. Então, no dia do juízo vai haver menos rigor, porque eles têm menos conhecimento, né, de Deus do que Corazim e Betsaida, e a cidade de Corazim e Betsaida vai ter mais rigor, vai ser julgado com maior rigor. Tá vendo? O juízo de Deus não é tudo a mesma coisa não, tá bom? Então o juízo de Deus é equivalente à conduta que a pessoa teve aqui na terra, tá bom? Quanto mais conhecimento, né, mais cobrado você vai ser. Se você tem menos conhecimento, menos cobrado, porém, tome cuidado também, tá? Se você rejeitar o conhecimento, Deus, ele irá analisar esse caso, tá bom? Beleza? Então vai depender aí da sua forma de conduta em relação ao conhecimento que você teve de Deus. Então o juízo vai ser de acordo com a luz que o indivíduo teve de Deus, beleza? Quanto mais luz, mais você vai ser cobrado, beleza? Tá bom? Mas tome muito cuidado também. Não rejeite o conhecimento, porque você vai ser cobrado. Se você tem o conhecimento disponível, tá? Na sua presença, beleza? Então vamos lá. Lucas 12, 47 e 48, tá? É mais um texto aqui, o último que nós vamos ler, para finalizar o nosso estudo. Vamos lá. Ó. Lucas 12, 47 e 48 diz assim, ó. O servo que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Presta atenção nessa palavra aqui que eu grifei ela. Ó. Então o servo que conheceu a vontade de Deus e não se aprontou, ou seja, eu não vou cumprir isso aqui não, não executou, e nem fez conforme a sua vontade, ele vai ser castigado com muitos açoites. Então esse que teve conhecimento de Deus e não cumpriu, vai ser castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. Tá vendo aqui? Então, ou seja, vamos imaginar uma pessoa ímpia aqui, né, que não teve um conhecimento pleno de Deus, teve um pouquinho de conhecimento apenas, ela vai se perder também, porque ela rejeitou, que Deus vai julgar de acordo com o conhecimento que ela teve. Porém, ela vai receber poucos açoites. Então, ou seja, cada um vai ser castigado na forma proporcionalmente às suas obras, beleza? Aquele a quem muito é dado, muito se lhe requererá. E a quem muito é confiado, mais ainda se lhe pedirá, beleza? Então eu vou ler esse texto aqui agora no final para a gente poder finalizar o nosso estudo aí, ó. Um texto explicativo. Quando a Bíblia afirma que o fogo será eterno, significa que eternamente os ímpios não terão uma segunda chance. Será eterno não na durabilidade, sim na consequência, ou seja, os ímpios nunca mais terão uma outra oportunidade de serem salvos, pois passarão pela segunda morte. Então Apocalipse capítulo 2, verso 11 diz isso, né? E Apocalipse capítulo 20, verso 14 também falam sobre a segunda morte, beleza? Então, quando a Bíblia fala de fogo eterno, nós precisamos de entender que não é eterno na durabilidade, tá? É na consequência. Castigo eterno, fogo eterno, tudo isso, pelos séculos dos séculos, nós precisamos entender esses textos do Novo Testamento à luz desses textos lá no Antigo Testamento, tá bom? Então eu já expliquei para vocês aqui, eu acredito que vocês entenderam, tá bom? Queridos, no mais eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, tá, por terem ficado aqui conosco até o final desse vídeo, eu agradeço vocês demais. Aproveite aí, dá um joinha, dá um like aí no nosso vídeo, compartilhe aí com os irmãos da sua igreja, compartilhe com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos, seus entes queridos, e vamos juntos aí expandir o Evangelho e a verdade da palavra do nosso Deus, tá bom? Um forte abraço, Deus abençoe a todos e até o nosso próximo vídeo.